O Power BI é uma das plataformas mais poderosas para fazer a análise e a visualização de dados, e o que vou fazer agora é uma breve introdução, um tutorial com as principais funcionalidades do Power BI. No final deste tutorial terão um relatório feito através dos dados que vamos buscar, vamos transformar e vamos apresentar, vamos visualizar e guardar o ficheiro para futuras alterações, mas também exportar num ficheiro PDF. Começamos na página da Microsoft, basta pesquisar por download de Power BI, foi assim que eu cheguei até aqui. Também é possível baixar diretamente na Microsoft Store no PC, também existe para Mac exatamente o mesmo procedimento. Fiz aqui baixar e fiz então o download do Power BI, iniciei, loguei-me com a conta da Microsoft, que não é obrigatória, a aplicação aqui é gratuita, tudo isto que nós vamos fazer está na versão gratuita e sem qualquer complemento ou suplemento pago. Então vamos lá começar. Para começar, precisamos de um ficheiro de dados. Eu criei um ficheiro de vendas fictício que vou então trazer aqui para a plataforma. O meu ficheiro está em Excel, mas é possível trazer dados de diferentes origens, de várias origens das principais formas que nós temos de armazenar dados. Eu vou então clicar aqui em livro do Excel e vou trazer esta tabela que se chama base vendas. Abrir. Quando abrimos esta tabela, entramos numa funcionalidade que se chama Power Query, que também existe no Excel e também existe aqui no Power BI. O Power Query permite-nos, então, selecionando aqui a nossa tabela, fazendo aqui o visto na nossa tabela de vendas, que é a única que temos neste worksheet. Vamos clicar aqui, transformar dados e acedemos então aqui ao Power Query do Power BI. Caso fizéssemos carregar dados, abriríamos o Power BI com os dados diretamente que temos no nosso ficheiro Excel, mas eu quero fazer aqui algumas transformações que podem ser interessantes ou até mesmo necessárias quando estamos a utilizar o Power BI. Transformações de dados comuns que lhe podem interessar. Vamos, antes de mais, analisar aqui a nossa tabela. Temos aqui o código dos produtos. Temos uma tabela de produtos aqui de tecnologia, com a quantidade vendida, com a data, com a loja, onde temos aqui a zona e a cidade e o estado, o preço de cada um, o primeiro e o último nome, o género, e temos aqui até uma coluna 10 que não tem nada. Então podemos começar mesmo por aí. Selecionei a coluna 10, clicando o rato aqui em cima, e reparem aqui na parte de cima temos várias tabs, como é comum nestas ferramentas da Microsoft, incluindo no Excel, base, transformar, adicionar colunas, ver, ferramentas, ajuda. Eu vou aqui fazer remover colunas e removi aqui a tal coluna que estava aqui a mais. De seguida, e mesmo aqui ao lado, temos uma função que nos diz que nos permite remover linhas. E algumas destas linhas, por vezes no Excel, podem estar em branco ou ter alguma dos campos em branco, e isso, se vamos fazer uma visualização e cálculos no futuro, pode nos causar problemas. Então podemos vir aqui e remover as linhas em branco. Podemos também remover todos os ficheiros duplicados, caso o nosso Excel esteja aí com algumas informações em duplicado, podemos removê-las de uma vez só. Eu não vou fazer isso, eu vou remover aqui as linhas em branco. E caso tenha alguma linha em branco, então o nosso ficheiro fica assim mais limpo. De reparar que, caso eu me tenha enganado e tenha feito alguma operação que não quero, posso sempre vir aqui e clicar nesta cruz e volta
ao passo anterior, volta ao estado anterior, sem gravar nada. Então, estamos aqui a começar a limpar o nosso ficheiro. Há algumas coisas que eu posso querer fazer. Posso querer, por exemplo, transformar este nome e sobrenome, que eu não preciso de nome mais sobrenome para fazer uma análise, se calhar é muita coisa, e eu posso transformá-lo numa coluna só. E como é que eu faço isso? Clico aqui em cima da coluna do nome, mantenho a tecla Ctrl clicada e clico em cima do sobrenome para ter aqui as duas colunas selecionadas. Entretanto, vou a transformar e na tab transformar temos aqui uma opção que diz intercalar colunas. Vou selecionar essa opção. O separador que eu quero a separar estas duas colunas será o espaço, porque eu quero nome, primeiro nome, espaço, sobrenome, não quero que fique colado. E o nome da nova coluna chama-se nome completo. Aqui está, estamos com o nome completo e temos agora uma coluna que nos pode ser mais útil. Também podemos querer dividir uma coluna. Podemos querer transformar esta coluna em duas colunas, o contrário do que fizemos agora. Podemos querer uma com a cidade e outra com o estado. E também o podemos fazer. Para isso, vimos aqui a adicionar colunas e vamos adicionar aqui uma coluna nova e essa coluna vai ter numa das colunas vamos ter a cidade e noutra o estado. Reparem, se quisermos analisar aqui por estado, nós vamos ter que ter uma coluna só aqui com os estados. Então, é isso mesmo que vamos. Para dividir a coluna, mantemos-nos aqui em transformar, dividir coluna pelo delimitador e o delimitador é o espaço, tracinho, espaço, que é o que está a dividir aquelas informações. Se eu não puser aqui o espaço vai ficar então antes do estado e vamos ter um espaço depois também da cidade. E não há necessidade. Vamos fazer assim que ele fica direitinho. Reparem, loja 1 é a cidade, basta dar 2 cliques aqui em cima para mudar de nome e aqui é o estado. Então já temos aqui alguma transformação desta informação. Mais coisas que podemos fazer. Podemos, por exemplo, aqui os géneros, se calhar em M ou F, imaginem que era tipo de empresa 1 e 2, que nós queremos transformar esta sigla em algo mais ou transformar alguma informação. Também é possível. Podemos vir aqui ainda em transformar a substituir valores. Indicamos que queremos localizar o M e substituir por masculino. E agora igual, substituir valores do F para feminino. E aqui está, já começamos a mexer bastante aqui nos nossos dados, mas acho que seria interessante ter aqui um novo campo, uma nova informação. Nós temos aqui, por exemplo, que foram vendidos 4 iPhones, temos aqui o preço unitário, mas era interessante ter então o valor total de cada uma das vendas para podermos ter mais informação e ela não está cá. E o Power BI não é como o Excel, quando entrarmos no próximo dashboard, é para criar as visualizações, não propriamente para andar a preencher os dados. Mas podemos fazer isso agora e também é bem simples. Primeiro vamos ter que selecionar as colunas que queremos utilizar. E as colunas são a quantidade vendida,
e o preço unitário. Mais uma vez cliquei aqui em Control. Em adicionar colunas, atenção agora, em adicionar colunas tem que ser aqui. A opção padrão ficou ativa nos outros menus, se não estiver ativa, a questão é que provavelmente estão em transformar ou noutro tab, mas se estiverem em adicionar colunas, vai ativar a opção padrão, que nos permite efetuar operações matemáticas. Padrão. E uma delas é o multiplicar. Então é isso mesmo que eu vou escolher. E ganhei uma nova coluna que diz multiplicação, que corresponde ao valor total da quantidade vendida por preço unitário. Então é isso que eu vou pôr aqui. Valor total. E temos aqui a nossa coluna do valor total. Agora vamos guardar e fechar aqui em base, vamos fechar e aplicar. Nunca aqui na cruzinha, senão vamos perder tudo o que estivemos a fazer. Então eu vou fechar e aplicar e entramos aqui no nosso dashboard. Ele está aqui a ler e já temos o nosso dashboard do Power BI com a nossa tabela aqui do lado esquerdo, o modelo de dados, só temos uma tabela, portanto é bem simples. Também a possibilidade de executar aqui código na linguagem DAX, a linguagem do Power BI. Já do lado direito temos aqui os nossos dados da nossa tabela, o menu visualizações, onde podemos escolher os gráficos que vamos utilizar e depois formatar a própria página do relatório também. E aqui um menu de filtros que também vamos poder utilizar. A minha recomendação é começar simples com os relatórios. E quais são aqui as informações simples que eu posso querer mostrar? Por exemplo, posso querer mostrar o valor total do nosso faturamento. E tenho aqui um elemento que é o ideal para isso. Este cartão. Já temos aqui o cartão. Ele não tem informação nenhuma, mas se repararem aqui, aparece um menu que diz campos. E para aqui eu vou puxar qual é o campo que eu quero mostrar neste cartão. E o campo aqui é o valor total. Ao puxar o valor total, eu posso também manipular aqui este cartãozinho. Tenho aqui então o valor total, 99 milhões. Coisas que eu posso querer fazer com estes dados. Aqui em formatar o elemento visual, posso querer alterar aqui várias das suas propriedades, sejam visuais, sejam até outras, como, por exemplo, o número de casas decimais, etc. Também, claro, tudo aquilo que é a parte estética. Temos aqui 99 milhões, parece-me bem. Aqui temos a indicação de que é a soma do valor total. Aqui o tipo de dados que nós queremos. E aqui até o número de casas decimais. Reparem, agora temos 99,32 milhões de euros. Mas não dizem lá nenhum que isto são euros. Porque, de facto, entrou como um número normal e não como uma moeda. Não há problema. Se eu quiser transformar em euros, eu clico aqui em cima de dados, do valor total, e abro um menu novo aqui em cima, onde eu posso vir aqui às moedas e transformar, então, em euro. E agora sim, temos 99,32 milhões de euros. Vou só por aqui novamente. E depois, ali na visualização, podemos permitir a indicação de euro, podemos colocar ou retirar, mas neste momento já editamos de facto o formato para a moeda e já estamos aqui a falar de euros.
Mas podemos pôr aqui um cartão, por exemplo, com o número total de produtos vendidos. Para isso, adicionamos na mesma um cartão e a única coisa que precisamos é a quantidade vendida aqui nos campos. 30 capas, 30.000 produtos. Mais uma vez, podemos abrir aqui a edição e começar a editar. Outra questão que seria interessante, ver aqui qual foi o produto mais vendido. E para isso agora nós vamos precisar fazer aqui uma coisa diferente. Eu vou puxar na mesma um cartão para ver o produto mais vendido. Sempre selecionar fora para não mexer nos que já criamos. E aqui vou então pôr o produto. Mas reparem, o produto aparece-me Android primeiro produto. Porque eu estou a dizer quero ver os campos produto, não estou a conseguir dizer especificamente que quero ver um top dos produtos e dentro do top não estou a dizer qual é o top, o mais vendido, o que faturou mais, o que as pessoas gostaram mais. E é isso que podemos fazer aqui nos filtros. Abrindo aqui esta tab de filtros, eu tenho uma opção que é filtros neste elemento visual. Ok, é só neste elemento que eu quero pôr este filtro, portanto está correto. O filtro é o produto, o tipo de filtro é o top N, eu quero saber o top X situação, e o N que eu quero é o 1, porque eu quero saber o produto mais vendido, top N1. E com base em quê é que eu quero o produto mais vendido? O que vendeu mais quantidade? Sim, parece-me bem. Quero o produto que vendeu mais quantidade. Então é isso mesmo que eu vou pôr aqui no campo pelo valor e vou aplicar o filtro. E reparem, agora sim, temos o primeiro produto da lista de produtos mais vendidos. Primeiro produto, iPhone, foi o iPhone. Vou até aqui a campos, dar 2 cliques em cima e vou pôr aqui produto mais vendido. Opa, não cliquei em Enter. Produto mais vendido. Está. Então já começamos a ter aqui alguma informação, ainda bem simples, sem grande design visual. Vou deixar para vocês também explorarem essa parte. Vamos fazer aqui mais alguns gráficos. Por exemplo, gráficos que nos podem interessar. Vamos mudar aqui um bocadinho para um gráfico de barras. Neste gráfico de barras temos dois eixos, o eixo Y e o eixo X. No eixo X eu vou colocar, por exemplo, os produtos. No eixo Y vou colocar aqui a quantidade vendida. Aliás, vamos mudar aqui ao contrário. No eixo Y vamos pôr os produtos. No eixo X, a quantidade vendida. E reparem aqui, temos a quantidade vendida de cada um dos produtos aqui num gráfico. Podemos fazer o mesmo para o valor faturado por mês, por exemplo, ou outra informação assim do género. Podemos também aqui depois, na parte visual, gosto muito aqui da etiquetas de dados, ativei e agora temos aqui a informação muito mais explícita. Posso fazer o mesmo com um gráfico de colunas para o mês e para o valor, por exemplo. Valor, vamos lá, data, aqui no eixo X, vou tirar o dia que não me interessa, o trimestre não me interessa, vou colocar na cruzinha do ano e agora vou ficar com o mês. E o que é que eu quero saber por mês? Quero saber o valor das vendas mensal. E aqui tenho o valor das vendas mensal.
Ao clicar em cima, reparem, todo o nosso gráfico é altamente dinâmico. Todo o nosso gráfico é alterado ao clicar em cima. Isso é muito, muito interessante, muito poderoso. Agora vamos utilizar um gráfico ligeiramente diferente. Aqui este gráfico circular. E neste gráfico circular podemos colocar aqui, por exemplo, o género e podemos ver quem anda a gastar mais dinheiro. Vamos pôr aqui o valor total nos valores. E temos agora este nosso gráfico com aqui a divisão do valor total de vendas entre o género masculino e feminino. E reparem que interessante aqui para terminarmos a nossa demonstração da vertente dos gráficos. Ao colocarmos o género aqui na legenda, nós automaticamente temos uma divisão das vendas, mantendo o mesmo gráfico, por género também. Agora temos o total das vendas por mês e por género. Olhem aqui nos produtos. Ao colocar no campo legenda, por exemplo, o mês, vamos colocar aqui a data, temos a venda de cada produto por mês. Então a legenda dá-nos aqui uma possibilidade de segmentação. Vou pôr aqui por género também para ver quem compra mais iPhones e foram os homens. Então conseguimos aqui uma série de informações através deste gráfico, que conseguimos fazer aqui um relatório rapidamente. Podemos, claro, adicionar aqui mais páginas para fazer um relatório visualmente mais interessante. Para terminar, duas coisas importantes. Em ficheiro, guardar como, e vamos querer guardar com o ficheiro PBIX, que é o ficheiro que nos permite depois abrir aqui e continuar esta edição. Vou pôr relatório _ 2025 para depois poder continuar a trabalhar nesta informação. Guardei nos meus documentos, depois posso abrir e continuar mais tarde. E em ficheiro também podemos exportar para PDF e ficamos aqui então com o nosso relatório em PDF prontinho a partilhar. Vou deixar ficar agora do vosso lado a exploração de mais gráficos, de mais visualizações que considerem interessantes e também aqui esta edição um bocadinho mais estética, mas que é tão importante neste tipo de gráficos, porque o objetivo é mesmo que eles sejam o mais apelativos possível para que depois possam exportar e partilhar comigo o vosso resultado final. Bom trabalho a todos e até já!